Olá, amigos do canal Pequeno Marceneiro Dicas. Vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como eu coloco a minha bancada no esquadro. Essa é a minha bancada para corte repetitivo que eu uso com a SP6000 ou a DSP600, que é a mesma máquina da bateria, tá? O pessoal tem muita curiosidade sobre essa bancada, então eu vou dar alguns detalhes aqui como eu coloco ela no esquadro. Basicamente, se você for fazer uma bancada dessa um dia, o essencial, uma das primeiras coisas vai ser posicionar esses trilhos bem alinhados com esse trilho, que é o que vai para o lado de lá, tá? Como eu faço isso? Eu tenho esse antigo gabarito que era da Wolfcraft para cavilha, e com ele ele é bem reto e bem reforçado, bem grosso mesmo, e eu uso ele como uma régua. Então, um dos primeiros passos é exatamente esse aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Ó, é o alinhamento preciso do trilho. Ele tem que ficar perfeito, entendeu? Tanto de um lado quanto você vindo de lá para cá, ó. Ele não pode ter nenhum tipo de espaço, tem que estar realmente plano. Vou ver, deve ter algum décimo de milímetro ainda, mas então esse é um dos primeiros passos. E depois vamos aqui, que você vê que os trilhos são, cada terminal desse tem 80 centímetros, a gente vai somando. Então vai colocando aqui, ó. Vocês podem ouvir que tem um barulhinho, então tem uma ligeira diferençazinha. Mas esse barulho, na realidade, é que esse trilho aqui parece que ele faz uma curvaturazinha um pouquinho para dentro, ó. Mas não afeta, tá, o desempenho. Que eu gosto mesmo das coisas bem feitas e bem milimétricas, tá? Mas ela funciona bem, normal. Mas vai ter muita máquina pronta que você vai comprar que vai ser pior do que isso. Então a gente faz esse alinhamento, a gente faz o alinhamento dos trilhos. Esse é o sistema de elevação de ponte que eu tive que importar, tá? Ele tem um encaixe por baixo aqui, já tem vídeos dele em outros vídeos aí, tá? Aqui você folga com uma chave L. Eu até coloco aqui, ó. São as que eu mais uso aqui, ó. É essa chave para ponte aqui, ó. Tá, tem a ponta bola, mas essa chave L. Então, aqui a gente não vou entrar em detalhes como foi feito a mesa nesse momento, tá? É só a gente coloca e deixa ele cair, ele já tem um espaçamento aqui já fixo para ele ficar reto. Então tá. Para colocar no esquadro, a gente tem que trabalhar esse trilho em relação a esse, ó, como um esquadro de precisão, tá? O importante para ele cortar reto é isso aqui, ele está em 90 graus assim. Esse que é o importante. Esse está alinhado com esse e este está em 90 graus. Então, como a gente confere isso? Esse é um esquadro de precisão meu, tá? Confio 100% nele. Só que ele é um esquadro baixo. Ele não consegue alcançar toda, ó. Aqui pega uma ponta que ele já sai do trilho, ó. Tá vendo? Então não é ideal. Como que eu faço para resolver esse problema? Como eu fiz? Pego essa régua aqui, é 100% plana, e coloco encostado nele, tá?
esquadro é plano, ele é plano. Ainda vocês podem ver que ele desce aqui, ó, tá? Porque aqui embaixo ele tem um calço e na outra ponta ele não tem nada embaixo. Então ele desce. Aí eu fiz um calço que tem a mesma espessura dessa parte de baixo aqui, ó, e coloco embaixo dele aqui. Tá? Pronto, agora ele tá plano. Prendo, tá? Aqui está encostado, aqui está encostado e aqui está preso no outro. Agora eu tenho um esquadro bem maior e alto que vai bater aqui. Eu prendo eles com grampos rápidos, tá? Tô com a mão só, vai ser meio complicado, mas eu vou tentar fazer aqui. Você encosta também e prende. Vou tentar aqui. Coloco aqui por dentro e prendo, ó. Pronto. Ele está preso lá, ele não vai se deslocar. A mesma coisa eu faço aqui. Porque é uma coisa que a gente não faz todo dia, não vamos fazer todo dia, tá? É uma coisa delicada que depois que você calibrar, você não vai precisar ficar refazendo. A não ser que você troque a lâmina da máquina ou troque ela de trilho troque a SP6000 a fio pela outra, porque a de bateria usa um disco mais fino. Então aí a gente vai ter que recalibrar, não o grau exatamente. Então, vocês vendo aqui, ó, agora ele está firme e virou um único esquadro, ó. Aí vocês podem observar, ó, virou um esquadro grande. O que que eu faço, tá? Vamos supor que eu tivesse perdido aqui a calibração. Eu vou posicionar ele aqui, uma certa posição. Aqui no caso eu já estou encostado porque eu já estou calibrado, já calibrei 100%, mas firma aqui, encosta aqui na bancada. E no meu caso, eu prendo esse aqui também, para só me preocupar com a movimentação do trilho, ó. Pronto, ó. Tá preso, tá preso, tá preso. Agora eu tenho um esquadro aqui perfeito. Normalmente, tá? Se não tivesse calibrado, eu iria pegar a chave adequada e folgar esses dois parafusos aqui e mexer para lá ou para cá, que aí o trilho iria fazer ou assim, tá? Sendo que a partir do momento que eu decidi aqui, é aqui que é o esquadro perfeito, eu vou folgar esse e vou folgar os dois de lá, que é outro sistema de ponte lá. E por quê? Se eu folgar só aqui e deixar lá preso, quando você movimentar aqui ou aqui, lá ele vai ou afastar ou juntar lá na ponta, entendeu? Então a gente solta os dois, chega os dois para lá e junta os dois bem rentes à régua. Aí a gente segura no lugar e aperta os dois parafusos, tanto daqui quanto de lá. Para conferir se ele está realmente, porque essa borracha preta ela atrapalha muito a visão, tá? Eu tenho esse calibrador que eu já tinha na era para regular vela de carro, gap de vela. Esse aqui, por exemplo, é um 005, é meio milímetro. Então você passando ele aqui, ó, no início, ó, se ele não passar pela borracha, é porque ele está bem justo, ó. O meu aqui não passa pela borracha aqui na ponta, ó. Aqui ele já passa, ó. Aqui ele passa. Ó, aqui já não passa, ó. Por quê? Porque a borracha, quando nós fazemos o primeiro corte na máquina, às vezes tem um lado da borracha que come um pouquinho mais que o outro, porque o disco faz algum tipo de uma leve movimentação, tá?
Então perfeito não tem. A gente vai botar, ó, daqui para a ponta ele tá colado, não tá entrando. Ó, aqui ele já entra. Aqui, ó. Entra. Aqui ele já não entra. Ó. Ó, ele não entra. Aqui ele entra um pouquinho. E aqui não. Então, a questão é, então, a gente centraliza, ele vai juntar bem as pontas e bem aqui, vai ficar o máximo reto possível. Embora em um lugarzinho ou outro, a borracha pode ter uma diferençazinha. Mas ele está 100% no esquadro, de acordo com o esquadro aqui e com o esquadro, né? E com o trilho, que eu folguei, encaixei e programei, tal. Feito isso, nós vamos, quando cortarmos a peça daqui para cá, vamos ter a mesma medida, tanto aqui quanto uma peça mais comprida, né? Às vezes dá uma diferençazinha daqui para lá. Aqui a gente tem 1 metro de capacidade de corte. Às vezes eu vou ter alguns décimos, tipo aqui eu vou ter 16 centímetros, lá eu vou ter 16,0 alguma coisa. Não chega a 1 milímetro, mas tem essa diferençazinha às vezes. É a gente que está fazendo, é em madeira, né? Embora o geral é alumínio, mas tem uma diferença, tem que ter, não adianta. Mas isso não vai atrapalhar o nosso serviço em MDF, entendeu? Meio milímetro não vai atrapalhar ninguém. Mas eu pelo menos me esforço para largar tudo certinho. Feito isso daqui, né? Você vai soltar a calibragem e ele, né, já vai estar no esquadro. Um detalhe, vou até falar a respeito da máquina de trilho. Quando a gente troca a lâmina, uma de, por exemplo, original da SP6000 2.2, pela original da DSP, a bateria é 1.6, ela é mais fina. Então eu tenho que recalibrar isso aqui na minha bancada, tá? Por exemplo, se o 0 é aqui, tá? Um exemplo, estou com a mão só, tá difícil, mas se o 0 é aqui, quando eu for trocar a lâmina, o 0 vai mudar de lugar. Aí eu tenho que soltar esse pino, eu deixo ele preso, não solto ele aqui, folgo só esse, e aqui eu faço o ajuste do novo 0. E o resto, automaticamente, continua tudo no esquadro. Entenderam? Depois a gente reapertou tudo aqui, é basicamente isso. Então é isso, amigo, que eu queria falar com vocês hoje, que é como calibrar a bancada para ela ficar no esquadro. Uma outra coisa interessante que eu fiz aqui na oficina, ó, essa é a minha serra de trilho e ela é com fio e ela agarra muito fio, em qualquer ponta dessa ela agarra o fio, é horrível, você sente a máquina pesada. Então eu coloquei ela para o alto, ó. Comprei uma extensão de 5 metros, atravessei por cima e eu coloquei lá. Então ela fica leve para andar. Diferente da com bateria, lógico, que já não tem esses fios, então não precisa desses detalhes. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar a dica para vocês, que eu fiz um vídeo enorme aí sobre a SP6000, sobre as serras de trilho, mas eu esqueci de falar. Essa serra é o seguinte, ela faz os cortes em graus, tá? Mas o que acontece? Quando você bota ela para passar no trilho, ela já corta nos 90 graus. Quando você fizer um corte acima de 30 graus, se eu não me engano, você vai comer essa borracha. Se você até 30, você come para fora da borracha. Então você não afetaria os 90. Mas se você passar de 30 graus, como às vezes o puxador cava, que é 45 graus, 35, você já vai entrar comendo aqui a borrachinha do lado. E se você comer essa borracha, você vai perder a sua linha de referência para o corte 90 graus. Qual é a moral da história? Se você pegar sua serra de trilho e utilizar com o mesmo trilho que você usa para fazer os cortes em 90 e fizer cortes acima de 30 graus, você vai perder sua linha de referência e não vai ter aquela precisão mais ao usar o trilho e posicionar ele em frente a uma marca, entendeu? Essa que é a que vai acontecer. Então eu não uso meus trilhos para isso e
é complicado comprar um outro trilho só para corte em 35 graus. Embora o puxador cava esteja na moda, né? Vamos botar assim. Mas é um gasto, ó, um trilho daquele de 3 metros é bem grande, né? Para que o ideal, né, seria talvez um daquele. Porque se for fazer porta de guarda-roupa, ou se for fazer só gaveta, até um de 1,50 m, tipo aquele lá de cima da minha bancada, aquele é 1,40 m, esse é 1,50 m, já resolveria o problema. É complicado. Já pensei até em fazer uma guia em madeira para poder utilizar para fazer o corte para puxador cava. Ou vou comprar uma DW745, que é uma das situações que eu estou vendo também. Especificamente para abrir rasgo em fundo, para fundo de móvel. Já abriu o rasgo, tem um disco da Freud aí que é 1/4. Então a ideia é já comprar esse disco e abrir os rasgos com ele, fazer o puxador cava e cortar algumas peças pequenas, que é uma das dificuldades dessa bancada. É tipo assim, ó, se eu tiver que cortar uma peça dessa, comprida, aqui, ó, esse é o ponto fraco dessa bancada, ó. Você levantou, posicionou, baixou, tá? Teoricamente seria muito simples você cortar, só que essa peça está solta. Ela não atravessa o suficiente para eu travar ela com os grampos, tá? E se eu botar um calço aqui travando, que muitas vezes eu coloco um outro suporte para o trilho não fazer esse movimento, é bom o trilho ter um suporte total. Ainda assim, muitas vezes ela vai se mover aqui, ó. Pouco que ela se mover, você já perde a precisão, perde o trabalho que você está fazendo. Então esse é o ponto onde uma DW745 vai superar essa serra essa minha mesa, entendeu? Se você tiver que cortar isso aqui, você vai posicionar a lâmina na DW745, vai encostar no canto, ou uma esquadrejadeira qualquer, e vai passar direto. É por isso que eu estou analisando também pegar uma DW745. Então é isso, amigo. Espero que tenha ajudado. O vídeo ficou meio misturado entre o que eu queria fazer. No final das contas, eu falei sobre calibrar a mesa, mostrei um pouco do sistema que vocês queriam, muita gente quer saber. Como funciona para largar no esquadro, um pouco de como eu fiz a bancada, entre o esquadro e tudo. Falei dos 35 graus, falei um pouco das lâminas que tem que recalibrar e mostrei a tomada. Em breve mais vídeos no canal aí. Curtam, compartilhem, dê o like de vocês. Abraços.